Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. 26º dia de 31 dias com Maria. Vamos para a nossa oração inicial. Eu peço desculpa desde já, pelo atraso, porque eu saí em viagem, então acabou me atrapalhando esse dia de ontem, E o dia de hoje e o de amanhã, já vou avisar aqui que eu vou gravar amanhã. Aí eu vou fazer os 2 dias, porque como eu saí fora, eu trouxe o livro, mas ontem, por causa de estrada e umas coisas, eu não consegui fazer, não deu mesmo. Então eu vou fazer o de ontem, postando o dia de hoje, que seria hoje o dia 27. E amanhã, como eu vou estar em casa já na parte da tarde, se Deus quiser, aí eu gravo o do dia de hoje e o de amanhã, tá? Oração a Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines, para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, 26º dia, a Rainha do Céu no reino da divina vontade. A hora da dor se aproxima, a dolorosa separação. Jesus em sua vida pública e apostólica. A alma a sua Mãe Celestial. Aqui estou novamente, minha Mãe Rainha. Hoje meu amor de filha por ti me faz correr para ser espectadora do momento em que meu doce Jesus, se separando de ti, empreende o caminho para formar sua vida apostólica entre as criaturas. Mãe Santa, sei que sofrerás muito. Cada momento de separação com Jesus te custará a vida. E eu, a tua filha, não quero te deixar sozinha. Quero enxugar tuas lágrimas e com a minha companhia quero romper a tua solidão. E enquanto estaremos juntas, continuarás a dar-me as tuas belas lições sobre a divina vontade. Lição da Rainha do Céu. Minha queridíssima filha, tua companhia me será muito agradável, porque sentirei em ti o primeiro dom que Jesus me dá, dom formado de puro amor, produzido pelo seu sacrifício e o meu, dom que custará a vida de meu filho. Agora preste-me atenção e escuta-me. Olha, minha filha, para tua mãe começa uma vida de dor, de solidão e de longas separações do meu sumo bem, Jesus. A vida oculta terminou e ele sente a irresistível necessidade de amor, de sair em público, de dar-se a conhecer e de ir em busca do homem perdido do labirinto da própria vontade, prisioneira de todos os males.
O querido São José já havia morrido. Jesus partia e eu ficava sozinha na minha pequena casa. Quando meu amado Jesus me pediu a obediência de partir, pois nunca fazia nada sem antes me dizer, eu senti rasgar o meu coração. Mas sabendo que essa era a vontade suprema, eu disse de imediato meu fiat. Não vacilei nem um instante, e com o fiat do meu filho e o meu, nós nos separamos. No ímpeto de nosso amor, me abençoou e me deixou. Eu o acompanhei com meu olhar até onde pude, e depois, retornando, abandonei-me àquele querer divino, que era a minha vida. Mas, ó potência do fiat divino, este querer santo não me deixava nunca a perder de vista meu filho, nem ele perdia a mim. Mas ainda eu sentia o palpitar de seu coração no meu, e Jesus sentia o meu no seu. Querida filha, eu tinha recebido o meu filho do querer divino, e aquilo que este santo querer dá não está sujeito a se acabar nem a sofrer separação. Seus dons são permanentes e eternos. Portanto, meu filho era meu, ninguém poderia tirá-lo de mim, nem a morte, nem a dor, nem a separação, porque o querer divino o tinha dado a mim. Portanto, a nossa separação era aparente, mas na realidade estávamos fundidos um no outro, ainda mais que uma era a vontade que nos animava. Como poderíamos nos separar? Então, quem vive na mesma vontade não se separa. E no livro do céu, fala muito, que Jesus ele estava explicando sobre a instituição da Eucaristia, e que Nossa Senhora era a depositária, Quando ele foi instituir a Eucaristia lá junto com os apóstolos, Nossa Senhora ela foi depositária desse dom, desse sacramento. E aí ela não estava lá de corpo presente na hora da instituição da Eucaristia, só estavam os apóstolos, na ceia eucarística. Mas a depositária foi Nossa Senhora, então em espírito, em alma, ela sempre estava junto com Jesus e Jesus estava sempre com ela. Ele fala muito que nunca se separaram, Tanto que também tem um trecho que a Luísa estava pensando, quando Jesus morreu, e que ela teve que deixar, a Nossa Senhora teve que deixar o corpo de Jesus lá no sepulcro. E Jesus fala que o que animava a Nossa Senhora é a divina vontade. Então ela participava também das alegrias, não só da dor, da dor do Jesus crucificado. Ela já estava participando das alegrias do Jesus ressuscitado, porque ela desceu com ele no limbo. Aí ele fala, aí estava lá nossas almas queridas, meus avós, o meu pai São José. Então ele fala que ela estava junto com ele quando ele estava nesse momento da ressurreição dessas almas, Então é isso que ela está falando. Jesus saiu, ela ficou sozinha lá na casa, no querer divino, Então é uma dor, a separação assim da presença corporal, mas que espiritualmente os dois tinham a mesma vontade, Então eles nunca se separaram, nunca se separam, Agora tu deves saber que a luz da divina vontade me fazia ver com quanta maldade, com quanta ingratidão tratavam meu filho. Dirigiu seus passos a Jerusalém. A sua primeira visita foi ao Templo Santo, onde começou a série de suas predicações. Mas ai que dor! A sua palavra cheia de vida, portadora de paz, de amor e de ordem, era mal interpretada e mal escutada, especialmente pelos doutores e sábios daquele tempo. Então aqui ela está falando que ela estava acompanhando Jesus, Jesus estava começando a vida pública e ela estava acompanhando ele, Espiritualmente ela estava junto, olha, ela sabia, ela via as dores que ele passava,
né? Porque o consolo de Jesus era a Nossa Senhora, né? Então, quem realmente ele podia desabafar, né? Como ele fala no livro do céu, quem vive na divina vontade é o desabafo de amor dele. Então, aqui ele tinha Nossa Senhora. E quando meu filho dizia que era o Filho de Deus, o Verbo do Pai, aquele que veio para salvá-los, levavam-no tão a mal que com seus olhares furibundos queriam comê-lo vivo. Oh, como sofria meu amado bem, Jesus! A sua palavra criadora, rejeitada, fazia-lhe sentir a morte que davam a sua palavra divina. E eu estava sumamente atenta, olhando fixamente aquele coração divino a sangrar, e lhe oferecia o meu coração materno para receber suas mesmas feridas. Então, Nossa Senhora estava atenta a todas as dores de Jesus. Então, por isso que ela é Nossa Senhora também das dores. Então, as dores de Jesus também eram delas, né? E ela estava ali para receber. Olha, eu ofereci o meu coração materno, né? Porque eu falei, o desabafo, o alento de Jesus, né? Para consolá-lo e lhe dar um apoio no ato que estava por sucumbir. E apoio também, né? Consolo e apoio. Ó, quantas vezes, depois de haver esmiuçado sua palavra, via-o esquecido por todos, sem ninguém que lhe oferecesse um descanso, sozinho, fora dos muros da cidade, ao ar livre, sob a abóbada do céu estrelado, apoiada a uma árvore, chorando e rogando pela salvação de todos. Por quê? Porque Jesus, as palavras dele são divinas, né? Então, nesse momento, só quem tem o divino para entender o divino. Então, ele estava se doando todo, mas ele não tinha correspondência divina, né? Então, ele só tinha Nossa Senhora. E eu, a tua mãe, querida filha, desde minha casa, chorava junto a ele, e na luz do fiat divino lhe mandava minhas lágrimas para reanimá-lo, meus castos abraços e meus beijos para confortá-lo. Portanto, meu amado filho, ao ver-se rechaçado pelos grandes, pelos doutores, não se deteve, não podia se deter. Seu amor corria, porque queria almas. Então rodeou-se de pobres, de aflitos, de enfermos, de coxos, de cegos, de mudos e de muitos outros males, nos quais estavam oprimidas as pobres criaturas, todas imagens dos tantos males que tinha produzido a sua vontade humana. Então, essas doenças do corpo é reflexo da vontade humana, tá? Aí você vai falar assim, nossa, mas então quem nasce com uma doença, né, de nascença, né, porque cego de nascença, por exemplo, né, mudo, alguma doença, né? Então ele é uma pessoa má, ele mereceu. Então não é isso. Esses males estão no mundo e aí as pessoas nascem com alguma doença, não é culpa delas, né? Como ela tem o pecado original, né? Então elas são há uma vítima também, há uma vítima dessas doenças, né? Não são más pessoas, não tem nada a ver com isso. Mas as enfermidades do corpo é por causa da vontade humana. Qualquer doença que está no mundo, que sempre existiu, qualquer coisa, é por causa da vontade humana. Porque tem um trecho que Jesus explica que se o homem não tivesse caído, né, não tivesse subtraído da vontade divina, ele não teria nem doença nem do corpo e nem da alma. Ele fala especificamente isso, que o homem não teria nem doença do corpo e da alma, porque o homem está doente não do corpo, é a alma do homem que ficou doente primeiro, né? E aí o reflexo é no corpo, aí veio doenças também do corpo, mas é tudo por causa da vontade humana. Então, quando ele se rodeou desses coxos cegos, essas pessoas representavam essas doenças, né? Doenças que é do corpo e da alma, né? Do ser humano, né? Então, ele estava
rodeado desses tantos males que tinha produzido a sua vontade humana. E o meu querido Jesus curava a todos, consolava e instruía a todos. Assim tornou-se o amigo, o pai, o médico, o mestre dos pobres. Né? Então ele já estava deixando todas as curas, né, espirituais aqui. Minha filha, pode-se dizer que foram os pobres pastores que com suas visitas o receberam ao nascer. E são os pobres que o seguem nos últimos anos de sua vida sobre a terra, até a sua morte. Porque os pobres, os ignorantes, são os mais simples, menos apegados aos seus juízos, e, portanto, são preferidos, os mais abençoados e os prediletos de meu querido filho. Tanto que escolheu pobres pescadores por apóstolos, como as colunas da futura igreja. Então, aqui ela está falando que os pobres são os prediletos porque eles são mais desapegados, né? Pelo sofrimento, né, gente? Então, quem muito sofre, se a gente for ver quem muito sofre, ele acaba sendo menos apegado mesmo, né? Agora, querida filha, se eu quisesse te contar o que realizou e sofreu meu filho, e eu com ele, nesses 3 anos de sua vida pública, eu me estenderia demasiado. No Fiat nos separamos um do outro, e o Fiat me deu a força de fazer o sacrifício. Aquilo que te recomendo é que em tudo o que possas fazer e sofrer, o Fiat divino seja teu primeiro e último ato. Assim encontrarás a força para tudo, mesmo nas dores que te custam a vida. Se encerras tudo no eterno Fiat, por isso dá tua palavra à tua mãe, que te deixarás encontrar sempre na divina vontade. Assim também tu sentirás a inseparabilidade comigo e com nosso sumo bem Jesus. Então, tá falando de todas as dores, né? A gente, primeiro, sempre, né? Aquilo que te recomendo é que em tudo o que possas fazer e sofrer, o Fiat divino seja seu primeiro e último ato. Então, seja o único, né? Se é o primeiro e o último, não, é o único, né? É o único ato. Sofrer, viver, o que for fazer no Fiat divino. Assim encontrarás a força, né? Então, para a gente ter força, é só com o Fiat divino, só a divina vontade. Porque fora dela, a gente não consegue, né? Não consegue. Hoje eu estava pensando, né, numa pessoa que é na minha mãe mesmo, né? Deixa eu falar que é minha mãe, que eu vou ter que levá-la no médico, porque ela tá depressiva, né? E aí eu tava pensando, ela não tá com forças para sair, né? Eu já tava conversando isso com meu irmão hoje, né? Falei que eu tô viajando, foi aniversário das minhas sobrinhas hoje. E eu tô nessa outra cidade, né? Meu irmão mora em outra cidade, né? Onde eu moro. E aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que levar a mãe porque ela não tem forças para sair, né? Porque agora ela tá no estado que ela não tem força de sair. E na minha cabeça veio exatamente isso. Eu falo, a situação das dores que a pessoa passa na vida, se ela não tiver a divina vontade, vivendo na divina vontade, ela vai precisar de ajuda, de médico, né? Eu nem sei se mesmo vivendo na divina vontade, se às vezes não precisa, né? Isso eu não sei. Pelas coisas que minha mãe já viveu, né? Ela já passou por dores muito profundas, né? Então, minha mãe, ela tem 2 filhas que faleceram, né? E depois, por último, foi o meu pai, né? Ela teve uma filha que nasceu doente, daí ela passou muito tempo no hospital com a menina. Aí depois minha irmã mais velha morreu de acidente e meu pai faleceu de câncer, né? Então, assim, foram muitas dores, né? Fora pais dela, que ela já morreu, né? Irmã, e agora parente também que faleceu agora faz pouco tempo de câncer. Então, ela tá muito enraizada nessas dores, sabe? Nessas doenças, ela tá com o irmão que tá doente. Então, é a situação assim. E aí ela não consegue sair,
sabe? Dos pensamentos negativos, né? E eu falei pro meu irmão, falei, olha, a gente não sabe, né? Tudo que ela já passou e ela não tá tendo forças agora. Falei, ela não tá tendo forças, ela tá precisando de ajuda médica, remédio médico, ajuda médica, né? Então eu tava falando com ele isso. E na hora que tava passando isso na minha cabeça, né, que eu tava falando, né? Aí eu falei, se não vive na divina vontade, precisa de ajuda, né? Precisa. Aqui Nossa Senhora falou que a ajuda necessária para a gente, para ter força, é só na divina vontade, né? Então eu lembrei disso, estou passando aqui, né? Assim também tu sentirás a inseparabilidade comigo e com o nosso sumo bem, né? Porque a gente vai estar inseparáveis de Deus, de Nossa Senhora e da divina vontade. E vem compreensão, né? Então, assim, as coisas que acontecem, por mais doloridas, né? Igual a gente passa, eu também sentia falta, né, do meu pai e tudo, mas eu já tenho uma compreensão diferente do que ela sente, né? A minha mãe, assim, do que ela pensa, sabe? Eu já tenho uma compreensão muito diferente, né? E eu sei que meu pai tá bem, que as minhas irmãs estão bem, né? Então eu tenho uma compreensão diferente, mas eu sei que sim, teve uma dor muito grande, né? Mas ela não consegue enxergar muito isso, ela não consegue sair da dor, na verdade, né? Então, olhando assim esse final, né? Olhando que é separação, que foi sofrimento, né? Muito sofrimento para Nossa Senhora, né? Mas que o que manteve ela de pé, sempre ela fala que é o Fiat, né? O Fiat, porque ele que dava força para ela caminhar para frente, né? Caminhar, continuar. Então vamos à oração da alma. Dulcíssima Mãe, quanta pena sinto ao ver-te sofrer tanto. Ah, rogo-te as tuas lágrimas e as de Jesus. Derrama-as em minha alma para reordená-la e encerrá-la no Fiat divino. Então, o propósito. Hoje, para honrar-me, dar-me-ás todas as tuas penas como companhia da minha solidão. E em cada pena colocarás um te amo para mim e para teu Jesus, para reparar por aqueles que não querem escutar os ensinamentos de Jesus. Então aqui é um propósito de reparação, né? Colocar as nossas dores, né? E colocar um eu te amo, né? Amar as nossas dores em reparação por aqueles que não querem receber os ensinamentos. Isso é uma dor, né, para Jesus, né? Ele chorava muito, né? Porque as pessoas não queriam receber os ensinamentos ou nem entendia, né? Não tem a vida divina, não tinha. Jaculatória. Mãe divina, a tua palavra e a de Jesus desçam no meu coração e formem em mim o reino da divina vontade. Mãe divina, a tua palavra e a de Jesus desçam no meu coração e formem em mim o reino da divina vontade. Mãe divina, a tua palavra e a de Jesus desçam no meu coração e formem em mim o reino da divina vontade. Então esse foi o dia de hoje. Na verdade é o dia de ontem, né? E o dia de hoje eu vou acabar fazendo amanhã e amanhã faço os dois juntos, tá? Então estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.